Bom, gente, então essa é a minha paisagem de infância, tá? Eu, claro, nasci no hospital, né, gente, mas eu me criei bem recém-nascida, eu vim morar nessa casinha, que era a casinha que meus pais moravam. Essa outra maior aqui é o galpão. Isso daqui foi construído pelo meu avô. E essa casa, gente, ela não tinha banheiro quando a gente se mudou para lá, tá? Então vocês veem aqui atrás da casa tem um telhadinho. Aquele ali foi o banheiro que o meu pai construiu quando a gente se mudou para essa casa, tá? Até ele era a única coisa de alvenaria que tinha aí nesse sítio aí quando a gente se mudou para lá, né? Enfim, quando eles se mudaram para lá, porque quando eu nasci já tinha esse banheiro aí. E, e tudo que eu me lembro desse lugar é felicidade. Tipo, eu tenho a sensação, inclusive quando eu me formei, na minha festa de formatura, eu fiz uma apresentação também, eu fiz uma palestra na minha festa, eu gosto de palestrar, gente. Fiz uma palestra na minha festa de formatura. E a primeira foto que eu coloquei foi essa, e eu disse exatamente a frase que eu vou dizer para vocês aqui, que nessa casa eu tive a infância mais feliz que uma criança podia ter. E isso está relacionado com a minha experiência de família, com a minha experiência de paisagem, com o fato de eu ter mamado na teta da vaca. Eu não me lembro, mas conta o meu pai, não sei se é verdade. E isso traz para mim uma coisa que é uma reflexão que há muito tempo eu venho trabalhando em mim, que é isso aí, que a vida é que é importante, a arquitetura não. E essa frase, ela não é minha, eu já usei isso em outras palestras, é uma frase do Niemeyer, e eu acho que é uma coisa muito relevante para a gente conversar, né, para a gente refletir, enquanto a gente está em formação como arquitetos e quando a gente se torna arquiteto mais ainda, né? Então, para mim, quando a gente está falando, quando a gente vai pensar arquitetura, o mais importante é olhar isso, o que a vida colocou ali antes de mim, né? O que a natureza, né? O que, enfim, Deus, enfim, a espiritualidade, sei lá eu, no que vocês acreditam, né? O que chegou antes de mim, né? E pensar a arquitetura, né? A arquitetura sustentável, para mim, ela está relacionada com isso, né? Com a gente tá num diálogo com essa natureza que está ali, né? E esse é um pedacinho de um projeto que eu fiz aqui em Tamanduá, no Rio Grande do Sul, Alto Tamanduá, e isso é um banheiro seco, numa área de campo, né, que a gente não tinha como colocar ali instalações hidrossanitárias, né, a coisa mais saudável e sustentável que a gente podia fazer nesse ambiente era fazer um banheiro seco, né, toda a água que a gente usa para lavar a mão ali, ela vem da chuva que cai nesse telhado aqui, então ele é uma unidadezinha autônoma. E esse projeto, embora seja um projeto super simples, foi feito com material de demolição de uma casinha, um galpãozinho que tinha lá na propriedade. Quando eu recebi um prêmio em 2015 como arquiteta do ano, e aí precisava fazer um vídeo. E aí me pediram uma obra minha para colocar na capa do vídeo, e eu escolhi essa obra como sendo a minha representante aí da minha produção de arquitetura, porque eu realmente acredito que isso é uma postura humilde, e isso é uma coisa que a gente precisa cultivar, né, enquanto profissional, né. E eu acredito que a arquitetura, ela deve funcionar como palco da vida, né, isso está muito relacionado com a frase do Niemeyer, entendendo que sempre o que importa mais são as relações que a gente consegue oferecer para o mundo a partir daquilo que a gente projeta, né? E as relações que a gente consegue oferecer não só para os seres humanos, mas para os seres humanos com a natureza e para a natureza com a nossa arquitetura, né? E, e esse olhar, né, essa postura, ela vai muito além da busca de soluções técnicas. Eu gosto, são coisas assim que eu trago comigo há muito tempo, que é uma, enfim,
um uma proposta, né, de pensar diferente a nossa postura de arquiteto no mundo, e que eu sinto, assim, como uma missão minha mesmo de disseminar isso, né. Essa é uma foto que eu mostro bastante nas minhas palestras. Essas são mulheres da etnia cassena de Burkina Faso, e é a etapa final de uma construção, provavelmente uma casa, né. Eles fazem esses adornos, essas pinturas, todas isso aqui é arquitetura com terra, e é uma forma de construir que é uma forma comunitária, né. No final da obra, quem fica responsável por essa parte são as mulheres, mas toda a obra é feita de forma comunitária, né. Isso é a casa de uma família, né, então são o que a gente chama hoje de mutirões, né. Então a gente falar sobre arquitetura rural, necessariamente vai estar relacionado com paisagem, né. E aqui, de novo, é uma paisagem da minha vida, né, enfim, essa é um novo lugar onde a casa dos meus pais estão, né, eles já não moram mais naquela casinha, e isso já é do outro lado dessa chácara, né, onde eles vivem até hoje. E foi a partir desse olhar, dessa paisagem, que a gente projetou a casa deles, né. É um lugar bem frio, esse ano nevou de novo lá, né, então aqui isso aqui é o galpão e lá está a casa deles. E o projeto primeiro, claro, a gente fez a casinha, que nem está aparecendo ali, e a história desse projeto, ela é muito profunda para mim, porque foi a primeira obra da minha vida, foi a casa dos meus pais, tá, gente. E aí meu pai me chamou, ele e a minha mãe, né, queriam fazer a casa, e eu pensei: "Uau, vai ser a obra da minha vida, eu vou botar tudo o que eu sei de arquitetura, enfim, vou ser a nova mega". E aí, gente, eu fiz, sei lá, 6, 7, 8 projetos para essa casa, e o meu pai não gostava, e meu pai não queria, e chegou um momento, na época, eu trabalhava, meu primeiro trabalho como arquiteta foi num projeto do governo do estado aqui, que era um projeto de habitação rural para assentamentos da reforma agrária. E eu não projetei essas casas, né, eu fazia fiscalização de obra. E aí o meu pai me disse assim: "Poxa, você faz casa para todo mundo, para todos os agricultores, e tu não consegue fazer a nossa casa". E foi muito dolorido para mim na época, porque eu me senti impotente, assim, de não estar conseguindo atender o que ele queria, e braba com ele, porque ele não estava me deixando ser a super arquiteta. E a gente teve uma briga, que foi bem feia, mas ao mesmo tempo a gente teve um ponto de encontro, né, a gente sentou, a gente decidiu: "Vamos resolver isso", nós sentamos juntos na frente do computador, nós viramos à noite e juntos nós fizemos o projeto dessa casa, tá, e que essa casa, ela é o palco da vida da minha família, né. Tá aí a minha mãe colhendo as amoras, os meus pais continuam vivendo aí, continuam sendo agricultores, na verdade se tornaram, foi uma escolha deles se tornarem agricultores, esse é um pedacinho da casa, né, e bom, enfim, vou voltar um pouquinho depois para isso, né. Mas então vamos começar com alguns temas aí para a arquitetura para o meio rural, né. Então a arquitetura no rural, ela assimila bem a construção natural, porque você tem ali disponível uma série de materiais orgânicos, né. A construção natural é o que a gente chama de bioconstrução, né. E a bioconstrução ou a construção natural utiliza de materiais orgânicos, né, então terra, fibras vegetais, as madeiras, bambus, né, enfim. E procura fazer, então, aí criar espaços com uma pegada ecológica menor, né, utilizando da sabedoria popular, aí do conhecimento popular e do imaginário também, gente, porque se a gente for buscar no nosso imaginário, a gente vai ver que o Brasil, né, as populações, que vivem no meio rural no Brasil, muitas vezes, e até hoje ainda constrói com, materiais orgânicos, né, então isso está no DNA da nossa cultura popular. Então também tem uma questão aí
de visibilização, né, de reconhecimento dessa sabedoria popular e de uma forma de construir que é disseminada aí todo o Brasil, né? Não é regional, né? Claro, algumas regiões mais que outras, mas enfim, a gente tem também formas diferentes, né, de expressão desse tipo de arquitetura, né? Então, e aí alguns projetos, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com bioconstrução, eu ainda não era formada, né? Estava na faculdade. Então, na época, tinha se instalado o IPEP, que é o Instituto de Permacultura aqui do Pampa. Aí eu fui monitora lá, fiz vários cursos, e nessa ambientação, nessa descoberta, eu conheci o pessoal desse Instituto Morro da Cutia, de agroecologia, né, o INCA, lá de Montenegro, e eu e mais alguns colegas de arquitetura, nós fizemos esse projeto aí, acabamos fazendo esse projeto, ali a gente acha que eu estava recém começando ali o processo para me formar, e a obra já aconteceu, já estava formada, né? E aí o que aconteceu nesse processo aí? A bioconstrução, a permacultura, toda essa parte assim de planejamento de design de paisagem a partir da permacultura, quando ela chegou aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tinha muito assim pessoas que estavam muito interessadas em construir dessa forma ou de pensar a paisagem dessa forma, né? Quem que estava interessado nisso? Em primeira, assim, de cara, né? Os movimentos sociais. Então, por isso a gente teve uma relação muito próxima aí com os movimentos sociais rurais, quilombolas, enfim, e MPA, MST, enfim, né, os atingidos pelas barragens e tudo isso. E acabou que a gente fez essas obras em multidão, sempre reunindo aí lideranças, representantes de movimentos diferentes, né? E estudantes, né? Tipo, essa aqui eu acho que era uma estudante, nem era da arquitetura, acho que ela era da sociologia. E, e esses espaços, então, eles foram construídos e pensados de uma forma de trazer, de pensar mesmo autonomia, de pensar novas formas de construir, de ocupar o mundo, né? Trabalhando com jovens, buscando essa coisa mais criativa, né? Mais assim, uma liberdade maior no projetar, né? Então, algumas obras aí para vocês terem uma noção, né? Essa foi um outro projeto que foi feito aí dentro de um assentamento da MST. O INCA, ele era daquela cooperativa da Ecocitrus, lá de Montenegro, talvez vocês conheçam, que faz um suco de laranja natural maravilhoso. Bom, a oficina Filhos de Cepé, essa está dentro de um assentamento rural aqui em Viamão, aqui não, aqui pertinho, e é um espaço é um espaço coletivo, onde tem o Centro do Trabalhador, agora não lembro direito o nome do espaço lá, mas que tinha essa proposta de se fazer uma edificação bioconstruída com um pupurri de técnicas, né, para que os movimentos sociais, né, os representantes dos movimentos sociais pudessem participar e estar realmente aí tendo um movimento mesmo de autonomia, de empoderamento, né, das comunidades, dos movimentos. Esse projeto, ele aconteceu nessa época, eu estava trabalhando na Cociargues, que é a cooperativa do MST, eu era uma das técnicas, estava trabalhando lá, o Mink, o Gernot Mink, que é uma grande referência aí em arquitetura de terra, é um alemão, ele estava nesse período procurando na América Latina um movimento social que tivesse interesse em desenvolver um protótipo, né, justamente para fazer essa habilitação, né, esse empoderamento das pessoas em relação à autonomia do construir, né? Então, a gente fez esse convênio, né? Eles encontraram o MST, fizeram um convênio, e eu fui a arquiteta destacada para estar acompanhando, para estar projetando esse espaço junto com o Mink, junto com o Márcio Dávila, que era o orientando dele. E aí nós fizemos, nós, né, eu e mais a equipe, né, lá do CFT, né, da Cociargues,
compomos esse projeto aí, um projeto coletivo, tá? E aí a edificação ficou assim, tá? Uma edificação toda, ela aparece aqui, né, como se fosse uniforme, né, mas na verdade ela tem aí super adobe, tem fardo de palha, tem telhado verde, enfim, tem um popurrí de técnicas mesmo, porque a proposta era essa. Né? O Mink veio para o Brasil, né, ministrou oficinas junto aí, né, até a gente fez um evento com ele, foi um momento bem interessante, assim, do ponto de vista de disseminação mesmo, né. Aqui um outro projeto, ainda dentro desse contexto de movimentos sociais, tá, gente? Porque vocês me falaram aqui das regionais, né, das regiões aí rurais em torno de Erechim, me falaram de formas diferentes de rural, então mais ou menos isso que eu estou mostrando para vocês, né? Mostrei primeiro a minha casa, né, a casa da minha família, agora estou mostrando movimentos sociais, né? Isso aí também, a Ciranda Infantil do Melo Monte, ela foi demandada por um movimento social que se chama o Movimento dos Trabalhadores Desempregados. Trabalhadores desempregados. São trabalhadores urbanos, né, que se tornaram desempregados e que optaram como solução para suas vidas viverem no meio rural e se tornarem agricultores. Né? Então, assim, uma transição mesmo de vida super bonita, assim, super desafiadora, porque não é fácil uma pessoa urbana se tornar um rural, embora a gente traga toda uma bagagem, né? E esse espaço, ele foi um espaço demandado, essa obra não aconteceu, por isso que ela está aqui só em projeto, tá? Já vou explicar por quê. Mas foi uma demanda muito bonita dessa comunidade, porque eles queriam construir uma escola, né? Então, dentro aí dos movimentos sociais rurais, eles não chamam de escola, eles chamam de ciranda infantil, porque tem todo um outro conceito mais abrangente da educação, né? Tanto que todos os espaços externos aqui são espaços de educação, né? Então, era um projeto, assim, bem audacioso, todo em terra, deixa eu ver se tem mais imagens aqui. A ideia era que a gente ia ter o maior telhado verde da América Latina na época, né? E teria sido, né, se a gente tivesse conseguido executar a obra. Mas o mais importante, né, porque isso aqui de ser o maior telhado verde da América Latina é uma coisa um pouco do ego, né, nós arquitetos também foi um projeto coletivo, né, e tudo bem, a gente também pode ter ego, a gente é ser humano, né, mas a questão é que a gente não pode perder de vista que o mais importante é a experiência de quem está lá, é o quanto de contribuição a gente vai trazer. Então, esse espaço, ele tinha no projeto toda uma preocupação com o respeito das escalas das crianças, né, do desenvolvimento infantil. Então, a gente chamou pedagogos, pessoas assim da área da educação para poder entender como é que o espaço poderia, como é que a experiência de espaço poderia ser mais rica para que essas crianças pudessem desenvolver da melhor forma possível e que essa interação com as áreas com as áreas externas pudessem suprir essa necessidade da educação rural, né, de ter ali mini hortas, mini agroflorestas, enfim, que pudessem estar vendo ali como é que se faz a gestão de resíduos sólidos, né, no ambiente rural, onde você não tem uma rede de esgoto e tal. Enfim, questões que a gente achava que era bem importante de serem tratadas, né. E aí, em 2009, eu fui fazer o meu mestrado. Gente, e isso tudo não está numa linha de tempo, tá? Está na linha de tempo da representatividade que isso teve em mim, do quanto me impactou, tá? E aí eu fui fazer o meu mestrado e eu fiz o meu mestrado, na época que eu fui fazer o meu mestrado, eu estava num momento profissional bem triste, assim, porque triste para mim, porque eu estava trabalhando numa prefeitura dentro de um ambiente bastante político e, eu estava me sentindo subutilizada, eu estava me sentindo subutilizada e usada, né, como uma ferramenta. Não estava achando que eu realmente estava conseguindo ser uma contribuição como eu imaginava que deveria ser, e aquilo meio que me adoeceu, né? E eu pensei, meu Deus, eu não sei para onde eu ir, onde eu vou, mas eu sei que eu gosto muito de estudar, então eu vou entrar num mestrado e eu vou falar de uma coisa que faz sentido para mim. E para mim, naquele momento, o que fazia sentido era conectar com as minhas raízes, né, com a minha relação com o rural,
o que eu tinha para oferecer dentro de um ambiente acadêmico era essa experiência que eu tinha com as famílias de assentamentos rurais na reforma agrária, e o que eu tinha para oferecer também era toda a minha paixão, o meu amor e o meu encantamento pela vida rural, né, pelas paisagens rurais, mas eu não consegui visualizar que isso seria possível dentro de um mestrado de arquitetura ou de um mestrado de urbanismo, menos ainda, né? E aí eu descobri que existia na URGS uma pós-graduação em desenvolvimento rural, e fui lá, fiz uma disciplina antes de entrar no mestrado, e tive a plena certeza de que aquele era o lugar que eu queria estar, porque era um mestrado multidisciplinar que trabalhava ali com questões de sociologia, questões de antropologia, economia, desenvolvimento rural e geografia rural, geografia cultural, que foi uma das coisas que eu trabalhei também no meu mestrado. E tudo o que eu queria era entender como que se dava a percepção, a constituição do morar, né, do lugar de viver para famílias rurais. E o contexto que eu escolhi foi o contexto dos assentamentos da reforma agrária, porque também tinha sido uma experiência importante para mim, né? E esse nome Lugar da Morada, ele vem de outras categorias aí dos estudos rurais aí em relação às questões de espaço. E o que eu descobri é que até então nós não tínhamos arquitetos que haviam pensado nesse tema, né? A gente tinha antropólogos, a gente tinha sociólogos, mas não tínhamos arquitetos, até onde eu sei, pelo menos, tá, gente? Então, isso foi em 2009, né? Vou trazer alguns aprendizados, não vou falar da minha dissertação toda aqui para vocês, mas a primeira, isso aqui foi um levantamento que eu fiz de uma das propriedades, eu fiz várias, né? Mas essa é uma das propriedades que eu levantei. Mas a primeira coisa que eu entendi é que, e eu acho que isso serve para tudo, eu aprendi lá no meio rural, porque é o meio onde isso para mim faz mais sentido, mas eu acho que funciona para todos os lugares, é que a gente tem laços de afetividade e pertencimento, né? E isso faz com que a gente constitua um lugar de viver, né? Então eu fui trabalhar todo esse universo assim mais simbólico a respeito do morar. E era isso que eu queria saber, porque eu queria ser uma arquiteta melhor. Eu queria poder olhar para a pessoa que está ali na minha frente e conseguir ler nela aquilo que ela não consegue me dizer. Conseguir ler nela aquilo que vai potencializar o ser pleno que ela está predestinada a ser, né? E eu acreditava que a antropologia, acima de tudo, seria capaz de me dar pistas em relação a isso, e realmente me deu, né? No meio rural, a casa, sem dúvida nenhuma, é um marco referencial do planejamento. Isso foi uma coisa que eu fui muito fundo. Entrei assim na conversa com os agricultores, né? Imagina, são pessoas que vieram de outras regiões, chegaram numa terra que não conheciam, que não tinham relação nenhuma, outra forma de produzir tudo. E tudo parte da casa, porque a casa, embora não esteja aqui nos aprendizados que eu coloquei, a casa no meio rural, e eu acho que no imaginário do brasileiro, né, vem do meio rural isso também, né, mas eu acho que é um imaginário que hoje perpassa todo mundo. A casa, ela é mais do que um objeto, ela é mais do que lar. A casa, ela se confunde com a hierarquia familiar, né? Ela é o lugar da família e ela é a própria família, ela é um ente familiar, né? Então, assim, do ponto de vista material, a casa e o entorno são percebidos ali como resultado do trabalho da família. O trabalho da família também é uma categoria social, tá, gente? Dos estudos sociais. Mas como a casa é um ente, é uma entidade, é uma parte, é um familiar, a casa nunca está bem pronta, porque o ser humano também nunca está bem pronto, né? E aí eu trago para vocês essas duas fotos aqui, que é de uma das famílias, tanto esse lote como essas casas de uma das famílias que eu tive contato, né? Inclusive a família que me adotou lá. E essa era a casa que eles tinham antes deles se mudarem. E quando eles fizeram a casa no novo lugar, vocês percebem o quanto eles trouxeram do imaginário, né, de referência, as mesmas cores, né, a mesma
o mesmo aspecto, né? Por quê? Porque isso aqui tem traços de afetividade, né? Tem coisas que estão ali que movimentam, né? Tipo, eu não estou mostrando aqui, mas, por exemplo, essas famílias, eu tenho relatos de mulheres que elas traziam as plantas, né, a vegetação, as flores, em latas, né, latas de óleo, essas coisas, que faziam mais de 20 anos que elas carregavam aquela lata com aquela muda, para que até um dia ela tivesse como ter o chão dela para poder plantar e finalmente enraizar num lugar, né? Então, imagina o quanto simbólico tem nisso, né? E aí, voltando lá para a casa dos meus pais, aqui está a casa dos meus pais. Então, o que que o mestrado me ensinou acima de tudo? O mestrado me ensinou a ter humildade, né? Porque, como eu contei para vocês, eu lá no começo da minha profissão fiz essa casa para os meus pais, eu tive eh, essa, esse ruído com meu pai em relação ao projeto dessa casa, onde eu, dentro do meu ego, dentro da minha prepotência, tentei impor a ele algo que eu imaginava que era importante, que eu imaginava que era o melhor, porque talvez aquele imaginário que ele tinha, eu já não achava que era tão bom, porque na arquitetura eu aprendi que as coisas tinham que ser estrambólicas e não sei o quê. E, e o meu pai me trouxe para a realidade, meu pai me ensinou que eu tinha que ouvir a pessoa que estava me pedindo, porque não se trata de mim, nunca se trata de nós, né? Sempre se trata do outro, né? Então, em 2015, o meu pai publicou essa foto. Isso daqui é um print do meu Facebook, tá, gente? Infelizmente, eu não achei o print da postagem dele. Mas ele postou essa foto e, né, e ele tinha aqui, e ele colocou como legenda da foto, essa frase aqui, ó. Um lugar muito bom de viver, nossa morada. E eu fico até embargada de ler isso, imagina, eu fiz essa postagem em 2015 e ainda hoje me toca, porque o meu pai, ele utilizou nessa legenda, uma frase curtinha, todas as categorias do morar rural, sob o ponto de vista da antropologia. Né? Um lugar bom de viver, o lugar da morada. Gente, né, a nossa morada. Isso, para mim, foi a maior glória. Então, lá, quando eu fiz esse projeto, que eu fiz 8, 7 projetos antes e que não foram aceitos, e que quando eu sentei e fiz, e que eu achava que eu ia fazer o projeto da minha vida, e que eu achei que não fiz, quando eu sentei com meu pai para fazer aquele projeto, naquele momento, eu fiz o projeto da minha vida. Porque isso mudou toda a minha perspectiva de projetar, mudou toda a minha perspectiva de ser arquiteta no mundo. Mas eu só entendi isso na sua profundidade quando eu fui fazer o mestrado, tá? Então, aí eu copiei aí o texto que eu escrevi nessa postagem, né? E aí, mais tarde, isso aqui já é uma postagem de 2016, a minha mãe postou lá no Instagram dela, isso já é o galpão, né? Tem um telhado verde, esse florido aqui é um telhado verde lá no galpão. E aí ela postou para mim, olha aí, Vive, nosso telhado verde virou um jardim de borboletas. Não existe coisa mais gratificante na vida do que uma pessoa ver no que você projetou um jardim de borboletas. Que Isso coisa mais incrível, né? é maravilhoso, Angela, porque assim, ó, Emociona muito, né? é muito melhor do que ela me dizer assim: olha só que lindo esse telhado verde aqui com essa estrutura de madeira. Percebe o quanto isso é mais profundo? Eu quero que todos os meus projetos sejam vistos como na analogia de um jardim de borboletas. Né? E é isso que o meio rural vem me ensinando há muito tempo. E aí, nesse mesmo lugar, né, nesse mesmo lugar onde moram meus pais, a gente construiu essa capela, que para mim é um lugar de cura, e que é uma cura que começou
antes de existir isso aqui, que quando isso era campo, essa cura já começou. Por quê? Porque essa capela, a minha mãe e meu pai sempre quiseram ter uma capelinha. Mas a gente realmente tratou essa demanda como uma demanda urgente quando o meu irmão faleceu num acidente de carro, e que foi, assim, uma dor muito profunda. Bom, não quero que vocês imaginem o quão profundo é, não quero isso para ninguém. E esse lugar onde essa capela está assentada, do lado, na verdade, aqui, tem um pedacinho de campo que tem umas pedras, pedra moura, que é a pedra típica lá da nossa região. Então tem ali uma área de pedras grandes, né, tipo um lajeado, assim. E neste lajeado foi onde a gente fez uma cerimônia e a gente depositou as cinzas do meu irmão. A gente fez um círculo com as cinzas do meu irmão e a gente fez ali um cerimonial, né, de despedida. A gente chama isso de capela serrana, né? E essa capela, gente, ela tem uma série de simbologias e significados que faz com que seja também a obra da minha vida. Porque aqui a gente tem essa cobertura que tem aqui, é um zinco enferrujado, velho, que era a cobertura do galpão que a gente tinha lá no lugar onde a gente morava quando a gente era pequeno, né? Esse forro de madeira, ele é um forro que a gente tirou da segunda casa que a gente morou, que também fica lá do outro lado desse sítio aqui. Essa terra que a gente utilizou aqui é a terra lá dessa chácara, né, que é onde eu nasci, onde todos nós vivemos, né? Essas madeiras, tudo que tem aqui, né, tipo, tem pedaços da carroceria do como é que chama aquilo, da carreta, carreta, agora não me lembro o nome, mas é tipo uma carreta, assim, que fica engatada no trator do meu pai. Então, a gente utilizou aí vários elementos que fizeram parte da nossa história de uma forma que a gente ressignificou para a gente poder juntar os nossos pedaços, para a gente poder se emendar de novo. E isso foi um processo muito especial, porque a gente fez isso juntos. Os pedreiros dessa obra fomos nós, está ali o meu pai, estou ali eu, né, uma janela né, da outra casa, um pedaço de janela. Está aqui a minha irmã, a minha mãe. Esses vidros coloridos que a gente utilizou, alguns eu até comprei, mas a maioria foram doações. Eu fiz uma campanha no Facebook na época, eu sei que agora todo mundo já é Instagram, mas eu sou da época do Facebook. E aí as pessoas traziam para mim garrafas, vidros de perfume, e a gente utilizou tudo aí nessa obra, né? Mas, opa, eu coloquei uma sobreposição aqui. Mas o mais importante foi o processo de construir isso, né? Aqui está a minha irmã, foi no inverno muito frio, gente. Vocês imaginam que a gente tinha que pisar a terra e faria muito frio. A minha mãe esquentava água e aí ela colocava água quente aqui para a gente conseguir pisar na terra, para vocês terem uma ideia, né? E esse foi o processo, né? Aí um detalhe mais de perto. E aí isso vai compondo aí a paisagem rural. E agora nós vamos entrar nos novos rurais que vocês falaram também. Isso aqui, essa imagem, nem sei de quem é, peguei lá da internet, mas eu trouxe aí uma imagem que fala de Portugal para não roubar a imagem de ninguém, assim. Mas a ideia, o que são os novos rurais? Os novos rurais são pessoas, é um movimento de pessoas que não aguentam mais a forma de vida, o estilo de vida que a gente está tendo no meio urbano. São pessoas que estão buscando alternativas para uma vida mais saudável, para uma vida mais sustentável, e encontraram no meio rural a possibilidade de constituir isso, né? Então, daí vem esse nome de Novos Rurais. E aí eu vou mostrar para vocês alguns projetos. Eu sou muito procurada para fazer projetos assim. Vou mostrar para vocês alguns projetos que são para esse tipo de público, né? Então, assim, quando a gente vai projetar paisagem, né? Tipo, a pessoa comprou uma área de terra, ela quer transformar, ela quer morar lá e quer viver disso, ela quer ter um empreendimento lá, né?
E aí ela tem a área de terra e você tem que distribuir nessa área de terra o que ela quer fazer. Tá? Então, neste caso aqui, é um projeto de um centro ecológico. Tá? Aliás, um lugar maravilhoso. Né? A pessoa né, que encomendou, que gestou, né? Que eu acho que os nossos clientes eles são as mães e os pais do nosso projeto, então são eles que estão gestando. Nós somos as parteiras, os parteiros, né? A gente dá a forma, mas a gente está trazendo para o mundo o que eles gestaram. Né? Então a pessoa que gestou isso aí foi a Marta Lucian, ela é uma terapeuta floral, ela trabalha com alquimia. E ela queria um ambiente que proporcionasse todo um processo de evolução, de autoconhecimento, né? Então, poxa, você precisa transformar essa paisagem rural nesse lugar que vai permitir com que as pessoas tenham esse resultado, porque se trata disso, né? Do que as pessoas precisam. Então, ela tinha alguns elementos que ela queria um salão, isso é implantação, né? Um salão ali para que fosse meio um templo e, ao mesmo tempo, ela pudesse receber as pessoas para comer de uma forma coletiva, para reunir, para conversar, né? Para socializar. Queria a horta mandala, queria uma mandala de fogo, queria um redário, um labirinto e mais um paisagismo produtivo e queria que tudo isso servisse como ferramenta para que ela pudesse também educar as pessoas sobre uma nova forma de construir mundo, né? De ocupar espaços. Tá? Então, esse é uma parte do projeto. Não, a gente não tem aqui no projeto a parte de paisagismo, que também a gente fez, mas basicamente aqui é a casa dela, que a gente chamou carinhosamente de anexo, né? Porque a casa dela é um anexo a todo o projeto, né? Então, é uma casa bem pequenininha. E aí a gente fez uma passarela, né? Aqui está embaixo a parte de sociabilidade e a parte de cima é o templo, né? Aí a gente tem ali a mandala fogo, a parte do redário, a parte aqui que tem o labirinto, mais meditativo, mais contemplativo, e lá para cima tem o alódio, que foi um projeto que a gente fez depois, que é onde as pessoas ficam alojadas, né, quando querem ir ficar lá, né. Então, vocês percebem que se trata de paisagem? Tipo, não tem como a gente desenhar isso aqui, focar, colocar o zoom só aqui. Não dá, gente. Não dá. Isso tá numa paisagem, né? Aí, e sempre pensar como é que as pessoas se relacionam com isso, né? Aí tá o espaço construído, e a casa dela, né? Tá lá a conexão, a passarela que conecta o anexo com o templo, né? Com essa parte. A parte interna, eu acho muito bonito, eu adoro. Mas, gente, vamos combinar que mais bonito é ver as pessoas lá dentro. Mais bonito é ver o quanto isso pode, de fato, proporcionar o que a Marta sonhava, que é a evolução, que é cooperação, que é essa percepção de colaboração, a percepção de que a gente cresce lá dentro no nosso interno, mas que a gente também que a gente precisa dessa energia que é coletiva, assim como aí a parte da cozinha, né? Assim como a gente pode fazer coisas junto, que tudo isso faz com que essas pessoas sejam pessoas melhores. Tudo isso faz com que nós sejamos pessoas melhores, né? Eu mesmo já tive várias vivências aí, e quanto isso também agregou para mim enquanto ser humano, né? Essa relação, estou aqui dentro e estou lá fora, né? E é isso, né? Tipo assim, isso é esse palco da vida. É o quanto isso funciona para aquilo que se sonhou. Né? Tá, é bonito ver assim, mas é mais bonito ver assim. Porque é isso que coloca a energia aqui, que coloca o calor. Né? Tipo, lá, aqui a gente já está numa atividade que é mais introspectiva, né? O conhecimento que vem a partir de dentro, né? Como diz Milton Santos, né, Vika, a paisagem é o espaço, mas os seres que o anima, né? A vida que os anima. Exatamente, exatamente. Né? Então, para mim, projetar no rural é isso. Porque, gente, se a gente for olhar essa edificação aqui, ó, ela queria uma edificação com 12 lados.
não é uma edificação, não é uma coisa muito extraordinária do ponto de vista formal da arquitetura. Mas eu já aprendi há muito tempo lá atrás com meu pai que isso aqui vale muito mais. E essas fotos, gente, que eu tô colocando aqui, são fotos do Facebook dela, não são fotos minhas. Por quê? Porque funcionou, porque faz sentido, porque as pessoas vão lá e amam. Olha aí. Né? Então, é essa a experiência, né? Essa é a relação com o rural. Então, dentro dos novos rurais, quando a gente está projetando espaços que geralmente as pessoas que estão indo para esse caminho são pessoas que estão em busca de espiritualidade, ou de uma alimentação mais saudável, ou de estar perto de mais ar puro, de uma conexão com a natureza. Então, a gente tem que pensar que os nossos espaços têm que conseguir proporcionar essa relação. Tá, e aqui do lado uma vista do Alódio. Esse lugar do Gabriel é meu marido, tá, gente? Ele tá aí de pose. Mas ele realmente tá, a gente ficou lá hospedado aqui, a gente estava realmente curtindo o lugar mesmo. Agora a gente está fazendo um projeto para essa outra área que aparece aqui atrás, um projeto de educação ambiental. Aí a parte das hortas, né? Não são hortas, ela trabalha com terapia floral, são herbários. E aí, nessa coisa da experiência, né, de você poder ter essa relação. Aqui é um outro projeto, isso foi implantado, mas eu não tenho fotos, né? Porque depois tem muitas coisas que depois da pandemia eu não pude retornar nos lugares, não tenho as fotos. Mas foi um planejamento permacultural bem, bem rural mesmo, de pensar áreas de produção e tal. Um casal também que decidiu se mudar para o meio rural, num pequeno, um sítio bem pequenininho, em Viamão, e fazer desse espaço, né, o seu espaço de convivência, assim, a partir o empreendimento deles aí é se tornar agricultor mesmo, sabe? Ela trabalha com alimentação, né? Ela é chefe de cozinha, né? E aí ela desenvolveu toda uma linha de produtos de alimentação bem mais saudável, utilizando produtos dos produtores rurais do entorno, e tem uma proposta super bonita para esse lugar. Então também isso também faz parte do nosso trabalho, né? Pensar, porque assim, ó, essa casa que tem lá não foi eu que fiz. Então, o que que eu projetei lá? Eu projetei todo o entorno de paisagem, né? Isso é um projeto de design permacultural, tá? Outro projeto aí de design permacultural, essa é uma área gigantesca. Isso é um projeto que também não aconteceu, ele foi desenvolvido para a UPA, que é a União Protetora do Ambiente Natural de São Leopoldo. É um terreno que eles têm lá em Morro Reuter, e eles tinham a intenção de construir lá um centro de estudos e pesquisa em assentamentos rurais sustentáveis. Então, também era para ser um local de referência. Aqui está um zoneamento básico, né, de aquele zoneamento permacultural, que você vai pelas zonas. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de conhecimento, acesso, né, a como é que funciona o design permacultural. Não é a minha intenção aqui, mas só para vocês entenderem, a gente projeta com uma lógica que vai por intensidade de uso e intensidade de relação homem-natureza, né? Então, a zona zero é a zona de maior interação, né? Que é onde está a casa, onde estão as coisas que você vai todos os dias, né? E aí você vai indo em estratos do quanto você impacta, né? Porque você vai e volta, né? Impacta e está ali se relacionando com a natureza, até você chegar numa zona de contemplação, uma zona que não é só contemplação, mas é uma zona de, de preservação, né? Então, assim, sempre pensando nas gerações futuras e tal, por isso, a permacultura é uma contração de duas palavras que tem essa ideia de cultura permanente, né? Nasceu da agricultura, tá, gente? Permacultura, na verdade, hoje a gente entende como cultura permanente, mas ela foi pensada a partir de agricultura permanente, né? Era bem rural. Então, você vê todas as contribuições que a gente tem, né? Então, a partir ali daquele zoneamento, a gente lançou as edificações, né, na parte aqui mais concentrada, e depois a gente tinha ali mirantes, tinha uma área aqui que era de meditação, e tinha também
entidade, eles têm um projeto que é de reintegração de animais silvestres, né? Então, tinha uma zona grande aqui que era para poder estar os animais... A reintegração, assim, por exemplo, aves, né? Se coloca como se fosse uma grande área cercada, né? Onde as aves ficam na natureza, mas elas não saem dali porque elas ainda estão se acostumando a voltar para a natureza, até o momento que elas estão num estágio lá que eles podem soltar. Mais ou menos isso, Fica tá? mais ou menos quantos hectares a propriedade? Tu Essa, lembra? pro, essa propriedade, eu acho que, eu não lembro, assim, exatamente, mas era em torno de 7 hectares, Tá. Uhum. A tá? gente vai ter um exercício aqui na Componente, né? Que é isso, assim, que é projetar uma propriedade rural, né? A gente ainda não tem definido programa, essas coisas, então provavelmente cada um vai definir, mas é dentro dessa lógica que você está colocando mesmo, desse design permacultural, né? Uhum. E, e nessa demanda do novo rural. Então, aproveitem bastante, pessoal, essa aula, né, da Vika, porque a gente vai fazer um exercício, assim, né? Semelhante. Ai, que legal. Não, gente, isso é uma delícia de fazer. Isso é bem, bem estudo preliminar, né, gente? Vocês estão vendo aí que, enfim, inclusive esse projeto, Angela, a gente fez dentro de uma disciplina ai meu Deus, do Sattler, lá no Nori. Eu fiz uma disciplina do Sattler, que era alguma coisa assim de regeneração, alguma coisa assim, espaços regenerativos, uma coisa assim. E aí, como eu já tinha essa demanda desse projeto, eu propus para o meu grupo para a gente fazer o lançamento na disciplina. Então foi bem legal. Então vocês, né, pode Muito fazer. legal. É, Uhum. embora que era um projeto para ser construído mesmo, acabou que a gente não conseguiu recurso, né? Mas então, assim, para vocês terem uma ideia, né, as edificações, né, as áreas de cultivo, as áreas de agrofloresta, a gente tinha um herbário, tinha uma horta mandala, não era o contrário, aqui era o herbário, aqui era a horta mandala, porque a cozinha ficava aqui e aqui ficava a farmacinha caseira. Os sistemas de saneamento, que são muito importantes, porque não existe rede coletora de esgotos no meio rural, tá? Gente, muito difícil. Então, a gente tem que saber ter soluções sustentáveis para tratar o esgoto. Esgoto é alto impacto. A gente tem que ter noção de impacto no lençol freático, né? Então, vocês precisam estudar isso. Se vocês querem trabalhar no rural, precisa saber disso. Água, todo o ciclo de águas, né? Tipo, uma propriedade rural sustentável precisa ter autonomia de água. Então, se não tem, tem que ter telhado, coleta de água da chuva pelos telhados. Enfim, tem que dimensionar para ver se aquilo é suficiente. Tem que ver se tem poço artesiano, se tem fontes, se tem olho d'água, enfim, tudo isso faz parte aí desse contexto. Né, tinha ali, deixa eu ver se tem mais, se eu botei mais uma. Aqui, ai, que foto ruim. Mas tá, se eu ter uma noção. Aqui era mais da edificação, né? Era a edificação, essa era a edificação, tipo, o centro de convivência, né? Então tinha ali tipo, um refeitório coletivo, um auditoriozinho. Isso aqui é uma grande área coberta, então tinha um fogo de chão, uma bateria ali de banheiros, um local de fogueira. Adoro fogueira, gente. Acho que, assim, sentar ao redor do fogo é muita conexão, né? A gente gera muita conexão com as pessoas. Então, eu gosto de usar espaços para fogueira em projetos rurais. As espirais de ervas, a horta mandala, aqui a parte de medicinais, né? E aqui tinha uma farmacinha, uma farmácia verde, ó, saneamento e aqui cisterna, né? Sempre a questão da água é muito importante a gente estar atento. E aí tem um outro tipo de novos rurais que não são os institucionais, né? Que são aqueles que querem ter pousada, né? A pessoa mora lá e, enfim, né? Tipo, todo mundo precisa ter uma forma de se sustentar, né? Uma forma de estar, de ter condições, né? De manter aí os compromissos da vida, né? Então, isso é um ecodomo, uma forma de construção com terra ensacada, que foi desenvolvida pelo Nader Khalil, e
E aí a gente projetou esse ecodomo para lá. Eu tenho uma colega, uma amiga que é minha parceira de projeto, que é a Virginia Sanches, que ela se especializou nessa técnica. Ela, eu acho que foi a única brasileira que fez essa formação com o próprio Nader. E, enfim, ela tem uma super experiência, já construiu várias, então essa foi a proposta que a gente fez para lá, de uma forma que a gente tivesse ali, porque essa pessoa ela queria, como se fossem uns loftzinhos, assim, né? E que a pessoa fosse para lá e que não fosse um hotel, entendeu? Tipo assim, ela tem ali autonomia, ela tem uma cozinhazinha, tem o banheirinho dela, tem o quarto, e a pessoa fica ali independente e ao mesmo tempo, né, de uma forma que seja harmônica com a paisagem, né? Aqui um outro tipo de empreendimento, o Projeto Gaia, ali no Morro Reuter, esse projeto eu fiz para um casal de amigos, e ele é um super marceneiro, o cara trabalha tri bem com madeira, e aí ele queria fazer um projeto com madeira, e que também fosse elevado do solo, para não ter esse impacto, né, no solo, na vegetação, né, que pudesse também aproveitar, tem uma vista maravilhosa, que isso aí é lá no Morro da Borússia, né, e aqui, eu acho que eu não coloquei aqui, desculpa, mas aqui vocês estão vendo que tem, parece uma passarela, e é uma super passarela mesmo, porque a esposa dele queria que tivesse um lugar bastante alto, tipo um mirante, assim, para poder estar aproveitando essa paisagem aí, né? A coisa de quiosque, né? São coisas assim que é meio commodity, todo mundo meio pede isso, né? Quem quer pousada, quer as pousadinhas, quer as casinhas, as cabaninhas, e quer um espaço aí para sociabilização, né? E aí a gente entra num outro tipo de público rural, que são as pessoas que querem fazer suas casas. Elas não querem, elas trabalham com outra coisa, elas são aposentadas, elas não querem mais trabalhar, não querem que aquilo seja mais um trabalho, né? E aí, eu estou trazendo aqui a questão da arquitetura orgânica, que serve para todos eles, né? Porque a gente tem essa possibilidade, eu acho que é um universo maravilhoso para desenvolver, né? Para explorar, que é a arquitetura orgânica. Mas aqui trazendo também esse olhar, assim, né, do quanto é especial para uma pessoa que decide que vai fazer uma casa no campo, que para ser a sua nova moradia, para ser o seu canto, né, no mundo, nessa perspectiva de mudar o estilo de vida, né? Então, essa casa, ela foi pensada nos mínimos detalhes, tipo assim, a maior parte dos materiais foram materiais de demolição. A gente utilizou, o que não foi essa pedra aqui, algumas coisas não foram, óbvio, né? Essa pedra, que é a pedra gresca, é uma pedra que tem na região, assim, então era uma coisa assim de referência local mesmo. Mas, tipo, esses ladrilhos hidráulicos a gente comprou de material de demolição. Tipo, essa cerâmica é uma cerâmica de uma olaria local, sabe? As madeiras a gente também comprou de material de demolição, as esquadrias. E a questão, era um casal também, a questão deles era ter um espaço, que todo o espaço se comunicasse com a cozinha, que tudo acontecesse em torno da cozinha, né? Que esse grande espaço, assim, que une as pessoas, né? É um casal bem ativo, assim, faz bastante encontros coletivos para pensar várias coisas, não são jornalistas, né? Então, tinham esse propósito, né? De ser um espaço de encontro, um espaço de crescimento coletivo, mas também um espaço de cantinho para eles e nada disso ser negócio, né? Pelo menos nesse momento. Não. Imagina, olha só que linda essas madeiras, tudo material de demolição, gente. Tudo reaproveitamento, tá? Aí uma visão externa dessa casa, ali as esquadrias também, telhado verde, né? Essa coisa, assim, eu gosto muito de telhado verde, porque quando você tá lá em cima, assim, você nem parece, se você não olhar essa partezinha aqui, ó, parece que junta tudo, né? Aqui uma outra casa para trazer para vocês também esse olhar de que tá, que é uma construção mais convencional também funciona, né? Também faço bastante, né? Claro que convencional no sentido do imaginário, né, gente? Porque, deixa eu ver se tem foto dessa casa, que tem foto aqui.
Eu não tenho muitas fotos dessa casa. Mas, assim, claro que aqui tem uma série de estratégias de sustentabilidade, né, de eficiência energética, de aquecimento, de reutilização de água, de saneamento ecológico, mas também, assim, é um casal que simplesmente queria se mudar para cá, né, eles são professores universitários, e a ideia deles era que fosse uma casa de final de semana, que quando eles se aposentassem, eles iriam morar aí. Aí a obra terminou, tipo, um mês antes de estourar a pandemia, e eles então ficaram no trabalho remoto e eles simplesmente se mudaram para esse lugar, não querem mais sair daí, né? Eu também não Que ia querer. delícia! Que delícia, né? Porque olha só a experiência de relação familiar que você consegue ter, né? Eles têm uma filhinha, né? A coisa de cozinha grande, né? É uma coisa que o pessoal no meio rural gosta de cozinha grande, a possibilidade, porque você tem horizonte, você tem espaço, né? Eu não sei, eu adoro cozinha grande, imagino quem não gosta de cozinha grande, mas sei que tem quem não gosta, mas eu gosto tanto que é nesse nível, assim, quem não gosta de cozinha grande, um fogão a lenha, né? Pode faltar, uma lareira, Estamos pensando juntas. aqui, pensando aqui, né, no nosso, na nossa perspectiva de sul, né, de frio. Aí uma outra casa, essa casa também tem uma história super legal, também ainda não foi construída, mas espero que fiz para um amigo meu, o Giovanni. Ele é um amigão meu, bem gringo, bem de origem italiana, que nem eu. E, e já disse para ele que se ele não construir essa casa, eu vou construir para mim. Aí, qual que é a história dessa casa? Ele queria uma casa que tivesse um porão de pedra, que nem os nono, tá vendo ali embaixo, embora que a minha foto não está muito boa para isso. E ele queria utilizar as madeiras da antiga casa dos avós dele, que ele conseguiu ir na cidade dele e comprar a casa, não o terreno, a casa. Ele comprou a casa, desmontou a casa e essas madeiras foram lá para o sítio dele. E então toda essa parte de baixo aqui, que está mais acinzentada, são essas madeiras da casa do nono e da nona. Então, assim, um ambiente rural que ele comprou, isso é um lugar, gente, extraordinário de lindo, é Governador Celso Ramos. Vocês veem que tem esse vidro gigantesco aqui, por quê? Porque a pessoa que está aqui olhando nesse vidro, ela enxerga simplesmente o mar e Florianópolis. Esse é o lugar mais lindo, acho que eu já fui aqui no sul. E aí a gente projetou essa casa para ele, né? E ao mesmo tempo ali, essa região de Governador Celso Ramos é uma região rural, né? Inclusive dentro de uma APA. Então, assim, tipo, trazer uma referência, que é uma referência dos avós, uma referência que está relacionado com uma infância no meio rural para o novo meio rural onde ele foi viver, né? Ele não mora aí, na verdade, é um lugar que ele passa, mas ele fica muito, ele vai final de semana, passa muito tempo lá, né? Então, acho que é um movimento bem bonito. E aí, uma outra forma, né? Tipo assim, essa casa toda de tijolo aparente, né? Tijolo à vista. Isso é lá na minha cidade, Vacaria. É um casal amigos dos meus pais. E ele, o Lino, o Lino e a Laura, ele tem uma olaria. Ele queria a casa toda tijolo, então a gente projetou a casa dele toda tijolo, né? E aí essas aberturas assim mais com vidro, assim, que é a demanda dela, né? De ter mais um pouco mais de permeabilidade, né? Com um telhado verde e tal, mas pensando muito nessa relação de entorno e na relação de ambiência interna, né? Então, mais uma vez, aí a presença do fogo interno, né? A gente está falando aqui do sul, né? O fogo é uma presença bem importante. Foi uma das coisas, inclusive, que eu trabalhei na minha dissertação, da presença simbólica do fogo, né? Porque tem uma questão aí que é meio espiritual, inclusive, né? Em relação ao fogo, a presença do fogo dentro de casa, né? Cozinha, de novo, cozinha grande. A coisa de ter acesso, né? Aos temperos, às ervas frescas, é uma coisa que eu gosto bastante de botar nos projetos. E aí depois a arquitetura como exemplo, né, que daí a gente traz lá do rural, a gente chama atenção lá no rural, né, e aí no Fórum Social Mundial de 2005,
eu junto com uma equipe de arquitetos, né, tipo, também foi um projeto coletivo, fomos chamados para desenvolver o projeto do Território Social Mundial e dentro desse projeto se pediu que a gente fizesse um espaço temático com bioconstrução. Então a gente fez um popurrí de técnicas, né, técnicas que vinham muito do imaginário dos projetos rurais que a gente vinha fazendo, não só eu, como outros colegas arquitetos também. E, e assim, participaram da construção desse espaço vários movimentos sociais, vários frentes da sociedade civil, inclusive o Exército. A gente teve um momento super bonito em que estava na mesma força-tarefa o pessoal do Exército e os trabalhadores do MST, trabalhando juntos, carregando ali as toras de madeira que estão aí, foram eles que carregaram. Então, foi um momento de muito compartilhamento e um momento do encontro do humano, né? Então, isso também é uma coisa que a gente, enquanto arquiteto, pode proporcionar, né? A partir desse olhar que a gente desenvolve no meio rural, né? E claro que sempre, né, o melhor de tudo são as pessoas. Porque isso tudo fica lindo se as pessoas, se fizer sentido para as pessoas, né? E aí, desculpa que a foto não é boa, mas assim, esses espaços aqui, eles eram efêmeros, né? Eles foram desmontados e foram doados para movimentos sociais, para grupos sociais reconstruírem lá nos seus ambientes. Então, isso foi para uma comunidade quilombola, o Quilombo Morada da Paz, fica em Triunfo, aqui no Rio Grande do Sul. Eu nem participei desse processo, foram outras pessoas que participaram dessa reconstrução. E E aí a gente vê o espaço ressignificado, né, feito num ambiente rural e servindo aí para uma comunidade como espaço de referência, como espaço de coletividade, de encontro. E aí, por fim, né, que não está longe, né, desse tema, a arquitetura como valorização cultural. Eu tive a graça divina, sei lá, a bênção de participar de projetos com comunidades indígenas, e que aí eu acho que foi a palestra que o Daniel deve ter escutado. E aí, um desses projetos foi esse plano de apoio à autonomia do Carpó do Leste, isso fica no Baixo Xingu, no Pará, perto lá de São Félix do Xingu. E aí a gente desenvolveu um projeto participativo, um processo participativo para projetar casas para essas comunidades. Eu atendi oito aldeias. Tá? No total, acho que foram 19. Eram 22 aldeias, mas acho que 19 escolheram edificações. Né? Um dos produtos que a gente claro, a gente construiu efetivamente as casas, mas antes disso, do processo participativo, a gente construiu uma maquete que ela era interativa, que a gente conseguia, tipo, essa parte da frente da maquete aqui era como se fosse um refil, então você conseguia tirar e colocar diferentes combinações ali dos cômodos internos, né, para que eles pudessem visualizar como é que poderia ficar. Essa cobertura também saía, eles podiam trocar de uma cobertura cerâmica para uma com palha, enfim, né? A maquete ela era para poder ver as possibilidades, e essas possibilidades foram construídas junto com as lideranças indígenas, né? A gente fez uma imersão, nós fomos, também foi um projeto coletivo, tá? Quem coordenava isso foi o Estúdio Guanabara, do Rio de Janeiro, e a Oikos Arquitetura, que também acho que é do interior do Rio, e, e a gente foi chamado, então, para fazer esse projeto, né, junto com a Associação Floresta Protegida, que é a associação indígena. Quem nos contratou foram os índios, né, foram os indígenas. Então, aí é uma das maquetes, né, maquete eletrônica. Então tinha possibilidades, né? O lugar do fogo, super importante, né? E uma ressignificação da casa, porque haviam indígenas que queriam a casa tradicional, mas havia indígenas que não queriam mais. E inclusive, haviam indígenas que queriam as casas de tabuinha com um telhado de zinco, como as madeireiras fazem lá, né? Então foi todo um processo, assim, para a gente chegar numa casa que inclusive foi chamada de Kubengocré, né? Então, na língua caiapó, Kubem é o não indígena, somos nós.
né. E Mebengocré é o indígena Kayapó, né, na verdade o Kayapó é um nome dado de fora, eles se autodenominam Mebengocré. Então nós criamos essa palavra Kubengocré, que era uma mistura entre os nossos, o nosso imaginário de morar, que eles já haviam assimilado, e o imaginário de morar deles, né? E acabou que funcionou tanto esse projeto que eles incorporaram a palavra como sendo deles. Kubengocré hoje é o nome dessa casa, né? Assimilaram isso e assimilaram a casa como um projeto deles, né? Tipo, a gente, mais uma vez, graças a Deus, a gente foi parteiro de um projeto, né? Então, essa é a glória. A glória não é você ser o, o dono do projeto, né? É você ser a parteira, o parteiro, né? Bom, gente, isso é o que eu trouxe. Muito obrigada. Tá aqui os meus corações. Essa é uma menininha Caiapó e elas me ensinaram a fazer corações, então corações para vocês, tá? Eu vou parar o compartilhamento aqui.